Meu Deus, não fazem isso. Hello, hello! Sejam todos bem-vindos. Esta aqui é a nossa live, que hoje iremos abordar sobre 4 assuntos importantíssimos. Primeiro está ligado com a questão das manifestações. Bolo de surra, boa tarde. Boa tarde. Primeiro está ligado com está na cena das manifestações. Quanto aos detidos, depois temos o caso também dos mortos ao longo deste processo, como estão a ser tratados, um pouco sobre os pronunciamentos da PGR, depois vamos falar também sobre o caso do UNAI, vamos falar um pouco também sobre o caso do Alex Barga, o Sérgio Militar, que esteve a puxar-me um pouco sobre isso. E vamos também puxar um pouco sobre o caso dos líderes comunitários. Como prometi, 18 horas, então 18 horas está aqui e poderíamos iniciar com as lives. Boa tarde, Alberto. Um abraço forte aí. Otto, boa tarde. Mirna, a partir do Paquistão, boa tarde. Olá, Shaquila. Batista, olá. Emerson. Osman, Andrea, que está aí ligada, Pérsia, Milka, o Sênia, os demais que estão aí desse lado. Vamos direto ao ponto. A nossa live vai ter uma duração de 20 minutos, uma coisa bem prática, rápida e básica. Começando primeiro pela assistência judiciária. É importante referenciar que desde o início das manifestações até o dia de hoje nós ainda estamos a prestar assistência judiciária às pessoas que necessitam. Nesse caso em concreto, juntamente com a ordem, ainda continuamos nesta componente e desde o dia 1 de janeiro até ao dia de ontem nós tivemos uma cifra de 174 detidos, ou seja, temos 174 detidos. Destes 174 detidos de 1 de janeiro até o dia de hoje, nas diversas manifestações existenciais, nós tivemos já soltos pela ordem 73 pessoas. 73 pessoas já foram restituídas à liberdade pela ordem. Aproveito a ocasião para agradecer à ordem, à doutora Feroza e a todos os outros que têm, de certa forma, estado a trabalhar conosco. Então, muito obrigado à ordem por isso. Então, 174 pessoas que estiveram detidas de 1 de janeiro até hoje. Tivemos 73 pessoas restituídas à liberdade, mas temos cerca de 101 pessoas que encontram-se detidas neste momento ainda ao nível dos diversos pontos do país. Só na província de Maputo nós já temos uma cifra de mais ou menos 137 pessoas que foram detidas. Não, desculpa, a cidade da Beira temos 37 pessoas que foram julgadas e condenadas, e a pena varia de 30 a 200 mil meticais, e essas penas poderão ser revertidas em multa. E nessas penas que essas pessoas foram condenadas, pesa a elas a acusação de vandalismo na zona de Vaz, cerâmica e por aí vai. Temos em Nampula, com 18 pessoas que estão detidas nesses momentos. Os advogados da ordem ainda estão a trabalhar também para poder auxiliar nesta componente, em que dessas 18 pessoas estão ainda numa esquadra local, nas diferentes esquadras, à espera de algum parecer, mas a ordem dos advogados está a trabalhar lá. Em Tete, também temos algumas pessoas que foram condenadas a 1 ano de prisão e estamos também a prestar assistência ou apoio a essas pessoas nesta região. Em Maputo, temos pessoas que também estão detidas e continuam também ainda a serem detidas de forma ilegal, também algumas delas, e temos uma cifra de pouco mais de 27 pessoas que encontram-se detidas. Algumas delas já foram julgadas.
Por um outro ângulo, temos na província de Manica, que temos o caso de uma pessoa que foi desaparecida. O nome é Mostiço, em Gondola. Estamos a evitar esforços para tentar localizá-lo em alguma esquadra ou algo do gênero, mas não está a ser fácil. O Mostiço deu-se com uma família, deu como desaparecido no dia 28 de janeiro. Então nós estamos à procura e vamos encontrar o Mostiço de certeza em qualquer ponto onde ele estiver. O Mostiço foi levado, segundo a família, na sua residência no período noturno, e de lá até então não se sabe o paradeiro dele. Aproveito também a live para dizer ou afirmar que quem souber do paradeiro desse jovem Mostiço para que possa também contactar-nos. Em Cabo Delgado temos 2 pessoas que estão detidas, uma na cadeia central e outra encontra-se em Churi, mas estamos também a fazer esta monitoria. Na Zambésia temos também pessoas que foram julgadas e condenadas a pena de 60 mil meticais, convertida em multa neste caso concreto. Em Gurua temos 2 jovens detidos que estamos também a fazer este acompanhamento. Em Mucuba temos 2 pessoas detidas e também estamos a fazer esse acompanhamento. Portanto, essa é uma pequena radiografia do número de detidos que nós temos nesse momento. E, se forem a ver, grande parte desses detidos foram julgados e condenados apenas ligadas à questão de vandalizações ou destruição de patrimónios públicos. Mas, no entanto, nós também, como tem direito à defesa, nós estamos a prestar este apoio juntamente com a Ordem dos Advogados para que essas pessoas possam ser libertas e automaticamente ou pagar, mas tenham assistência judiciária condigna, e vamos prestar apoio até onde nós pudermos fazer nesta componente. É importante referenciar, passando para outro tópico, que está ligado ao número de mortos que nós verificamos nos últimos tempos, sendo os detidos. Passamos para o número de mortes, a não ser que queiram uma radiografia do ponto em que teve maior número de pessoas soltas. O maior número de pessoas soltas foi verificada em Maputo. A Ordem soltou mais pessoas do dia 31 até ao dia de hoje em Maputo, porque também foi o ponto em que nós verificamos mais pessoas também detidas. Em Maputo foram 34 pessoas, ou um pouco mais que isso. Os dados que nós temos no nosso gráfico pode até ser muito mais que isso. Em Gaza tivemos 12 pessoas soltas, em Manica tivemos 4 pessoas soltas, na Zambésia tivemos 9 pessoas soltas, em Tete 5, em Sofala tivemos 6 pessoas soltas ao longo deste processo, e principalmente dentro daquele caso que nós falamos que estavam a ser levadas para a cadeia central sem auto nem nada, mas conseguimos, felizmente, a Ordem em Sofala conseguiu retirar esses irmãos e estão aí em liberdade. Temos mais para frente ainda o caso Unai, que eu vou vos explicar relativamente à questão da violação que aparentemente sofreu ou não. Vamos saber lá à frente o que é que terá acontecido, então aguardem um pouco deste lado. Quanto à assistência judiciária para os familiares dos mortos, entrando agora no número dos mortos, nós ainda continuamos a prestar assistência judicial só para poder refrescar as mentes. Nós temos já 9 pessoas que foram encaminhadas a este processo de assistência, com os processos devidamente tratados. A nossa equipa geralmente pede o documento de identificação, a certidão de óbito e também a anuência da própria família para que nós possamos prosseguir com os casos. E juntamente com a geração 18 de março estamos a fazer este trabalho de acompanhar estas vítimas, essas famílias que sofreram das manifestações passadas, e agora já temos 9 processos que estão a ser devidamente tratados e encaminhados. Mas recebemos já até agora cerca de 31 que estão em fase de tratamento. Então, se souberem de alguém que precisa de assistência jurídica ou algo do gênero, por favor, peço-vos para que passem esta informação para que posteriormente possamos também tratar da mesma e prestar essa assistência jurídica para essa responsabilização que tanto se pede. Olhando para o caso concreto dos mortos, o número dos mortos nas manifestações subiu. E eu vou explicar muito bem porque é que este número subiu. Nós estávamos até ao dia 15 de janeiro, dia da tomada de posse do novo governo, nos 300 mortos. Do dia 15
até o dia de hoje, fazem 20 dias de governação do Daniel Chapo. E nesses 20 dias de governação de Daniel Chapo, nós já verificamos 27 mortes. E essas 27 mortes ocorreram em manifestações de natureza diversa. E temos também um dado novo e interessante nestas manifestações. É que dos 27 mortos nesses 20 dias de manifestações, 23 mortos foram por conta de balas reais, disparadas por unidades militares ou entidades da Força de Defesa e Segurança, mais concretamente pela polícia na Unidade de Intervenção Rápida, a IUR. A IUR é que perpetrou o maior número de disparos no que nós verificamos nesta cena dos 23. No entanto, nós também temos um dado importantíssimo, que são as mais quatro pessoas que acabaram perdendo a vida ao longo dessas manifestações. E essas 4 pessoas que acabaram perdendo a vida ao longo dessas manifestações também foram líderes comunitários. Nós verificamos em Rumbala que os líderes comunitários, um líder comunitário de nome Buer, foi decapitado. E no mesmo dia nós vimos algumas imagens em Namacurra de pessoas que tinham sido amarradas nos botes, nos barcos e etc. E essas pessoas foram mortas pela população. Um dado importante no caso concreto de Namacurra, onde morreram os 3 líderes comunitários, é que se fala muito da componente dos crocodilos. Mas antes da componente dos crocodilos, algumas fontes internas lá na Namacurra falavam também do uso dos líderes comunitários para poder indicar as pessoas que estiveram por detrás das manifestações. O que é mau, por um lado, termos também as pessoas a fazerem justiça com as próprias mãos. O Manuel de Araújo até falou sobre essa questão de Namacurra no dia 3, em que os 3 líderes comunitários haviam também sido mortos. Portanto, já faz-se um total de 27 mortos ao longo destas manifestações, nesses 20 dias de governação. É um caso para dizer que a solução para poder se acabar com estas mortes todas deve ser rápida e urgente. E o rápido e urgente o que é? É buscarmos, acredito eu, primeiro, a mesa de negociações, o que deve ser feito. Fora a mesa de negociações, é importante também que o governo possa verificar o que de fato está a acontecer, o que precisa ser mudado, porque caso contrário nada vai acontecer. Vamos para um outro ponto importante, que está ligado à própria PGR. A PGR falou que temos 651 processos mortos, de mortes, vandalizações e etc. Mas em nenhum momento discriminou quais eram os números das pessoas, o número de processos ligados às mortes. E eu tenho a certeza que eles não têm todos esses processos, porque já estamos na casa dos 337 processos, 631 processos no total que estão em sede de julgamento praticamente. Não quero muito crer que grande parte destes processos sejam ligados às mortes. É por isso que é importante que vocês deste lado continuem com o exercício de poder submeter as queixas para responsabilização. Podem usar a plataforma que nós disponibilizamos, o link que é a Geração 18 de Março, a plataforma Decide, que está a levar a cabo essa responsabilização. Se tiverem algum receio em matéria de segurança ou a vossa integridade, podem usar-nos como escudo para poder submeter a esses processos, porque violam de certo aqueles que são os direitos humanos. Vamos ao caso do UNAI. O caso do UNAI. Explicando o caso do
Prontos, prontos. Acho que a live passada estava com problemas de som. Vamos lá ver se agora está tudo bem. Se está tudo bem ou não. Vamos lá. Olá, o som está ok. Boa. A Nelsa. Olá, Nelsa. Agora está a se ouvir. Olá, Gabriel. Fico feliz por saber que as benfiquista, aliás, tem de bom gosto. Olá, Lina, companheira. Crash, já está ótimo. Vamos só esperar um pouco para ver se conseguimos puxar até, até mais ou menos a metade do número de visualizações que nós estávamos, que era para poder falar sobre o caso do UNAI, explicar-vos um pouco juridicamente o que é que pesa sobre o UNAI, os jovens, aliás, por detrás da página UNAI. Eu queria muito ter aqui o Nádio, mas acho que o Nádio está sem megas. O Nádio também está muito por detrás deste assunto. Olá, Zeca. Um forte abraço aí. Temos aqui um caso também de MoMA, que depois também poderia abordar um pouco depois do caso do UNAI, que o caso do UNAI é o nosso último caso praticamente para nós podermos fechar. Esta eu quero explicar-vos um pouco detalhadamente o que é que tem ocorrido. Então vamos partilhando até os 300, eu posso automaticamente voltar a falar, porque já estaremos na metade do número de seguidores, de visualizações, aliás, que nós estávamos. Caso do UNAI. Vamos lá. O caso do UNAI parou justamente no UNAI. Isso é muito estranho. Acho que alguém foi lá por trás e colocou o mute. Mas vamos lá falar sobre o caso do UNAI. Infelizmente, felizmente, primeiro, nós temos advogados extremamente competentes e que a ordem toda, no seu geral, que aproveito desde já agradecer muito pelo apoio que deu-nos ao longo de todo este processo nas detenções legais e por aí vai. E mesmo não sendo detenções legais, algumas com as suas razões de ser, mas a ordem com este sentido de que o ser humano tem direito à defesa, tem estado ali prontamente para ajudar. Então, mais uma vez, eu deixo os meus agradecimentos à ordem e aproveito também pedir à ordem para que intervenha em dois casos. Antes de puxarmos o UNAI, queria pedir à ordem para que intervenha em dois casos, que é o caso do Alex Barga, que precisam de alguma assistência jurídica, e no caso do Cingano. O caso do Cingano, eu sei que tinha um advogado por detrás do caso, mas não conseguimos depois localizá-lo e está a ser um pouco difícil a comunicação com ele, então queria pedir para que a ordem, se calhar através da atribuição, também pudesse encaminhar alguém para o caso do Cingano, que seria muito importante de ouvir. Tendo razão ou não, é sempre importante que as pessoas tenham esse direito. O Cingano está neste momento também a precisar deste auxílio. Só teve uma audiência, que foi daquela vez que todos nós vimos no Porto, em novembro, e de lá até então o Cingano não teve mais situações de apoio. Importa referenciar que, graças à vossa ajuda também, a esposa do Cingano, que está grávida, teve já a renda de casa 3 meses paga. Então, a criança vai nascer num teto. É importante que se diga aqui, quando fizemos aquela última live, nós tivemos aquela campanha da renda da casa da esposa do Cingano. Então, depois disso, a esposa do Cingano teve já a renda da casa paga por 3 meses. Teve também, conseguiu comprar comida para casa e ajudar também algumas coisas que faltavam para o próprio Cingano. Podemos pegar agora o caso do UNAI. Eu primeiro preciso saber se vocês estão a ouvir-me bem ou não. Conseguem me ouvir? Vou pegar no caso do UNAI. Conseguem me ouvir todos? Posso avançar? Boa. Vamos. Som.
Eu não sei o que é que se passa, mas eu não sei se consegue. Vamos lá. Som, conseguem me ouvir? Acho que sim. Podemos avançar. Ok, good. O caso do Cingano, ok. Nádia diz que sim. Ronaldo diz que sim. Jequisene também diz que sim. Então, Wilson também diz que sim. Já está. WW, vamos avançar. O que aconteceu com o Nai é que está praticamente ligado a um pouco que tem ocorrido. Nós temos recebido algumas denúncias, mesmo ao longo das manifestações recebemos algumas denúncias de torturas e etc. em alguns estabelecimentos policiais. E a Ordem dos Advogados, até ao longo do dia de hoje, lançou, através da Comissão dos Direitos Humanos, um informe sobre este caso também em particular. E o que eu posso referenciar é que houve, sim, tortura, mas a tortura que o jovem sofreu não foi numa parte visível que todos vocês pudessem ver. Ou seja, se forem a ver, ele queixava-se da região de baixo, nas partes íntimas, nesse caso concreto nas genitais, e foi aí mesmo onde foi agredido. Segundo informações, mesmo em unidades hospitalares, se forem a verificar, ele parece que foi detido de forma antecipada e depois foi agredido também e no dia da conferência de imprensa ele ainda queixava-se das dores da agressão e essa agressão também acabou afetando-lhe em parte da região da bexiga e por aí vai. Então isto tudo acabou descendo até a região também genital. Então, foi depois da conferência de imprensa, circularam algumas imagens nas redes sociais do jovem, parece a ser encaminhado para uma unidade hospitalar, onde tinha lá também o carro da polícia para ter assistência, não sei o quê. Ele teve assistência e parece que, segundo algumas informações médicas que acabei recebendo, tinham-lhe colocado argalha também na zona genital, só para vocês terem ideia da gravidade do assunto. Até colocar-se a argalha foi uma situação gravíssima. E também importa referenciar que não houve o agrafamento por aquilo que é a informação que eu recebi. Ele não foi agrafado nas partes genitais, mas foi agredido de tal modo que acabou até tocando as partes genitais. Isto é tortura a quando do interrogatório. E esta é uma questão que se calhar aqui aproveitar as câmeras a live para poder transmitir às outras pessoas para que possam intervir, principalmente as outras unidades de justiça e possam ver de que forma nós estamos a interrogar as pessoas, porque quando chega a esse extremo de temos um jovem que até terá que ir ao hospital para ter argalha, para colocar-se argalha, já dá para perceber a gravidade do assunto. Então foi mais ou menos este motivo que levou ao jovem Unai, neste caso o principal, quando nós vimos o Wilson, que vimos com ele a pegar as partes íntimas, a contorcer-se de dor, que automaticamente esteve aí na cara do mundo e etc. E os jornalistas, ao invés de amarem o miúdo e procurar perceber o que é que está a acontecer naquele momento, não foi isso que nós vimos. Foi mesmo a tentativa de fazer-lhe falar e confessar. Acho que a única pessoa que eu vi até a procurar saber o que é que aconteceu e a dizer aproveite as nossas câmeras, acho que foi o Fred Josias. Diferente do Fred Josias, eu não vi nenhum outro a fazer isso naquele momento, porque os outros estavam preocupados em saber se assumia ou não a responsabilidade, se era o tal Unai. Então, aquilo foi uma tortura no interrogatório, a princípio que pode ser esta hipótese levantada, segundo algumas denúncias que fui recebendo e algumas pessoas que foram também falando um pouco disto. Quanto aos advogados, os advogados estão sim a trabalhar com este assunto. Os advogados estão lá a prestar, acho que nós vimos o doutor Theo, a doutora Feroza, a Sandu também, doutor, já me foge o nome, imensa desculpa, doutor, já me foge o nome, também que estava lá presente, e muitos outros também estavam neste primeiro processo.
Então foram eles, os advogados, que conseguiram lá estar e vão prestar apoio a eles até ao fim. Quanto ao número ao caso no processo no Tribunal Internacional, ainda aguardamos pelo processo, a morosidade do processo é essa, mas clamamos ainda pela intervenção. E ainda por cima, só para podermos quase já fechar a nossa live, era importante que nós fizéssemos uma espécie de pressão à própria PGR para a responsabilização da polícia. Nós temos muitos irmãos, neste preciso momento, que foram baleados pela polícia, não têm assistência nenhuma, eram os provedores nas suas residências e automaticamente não tem como colocar comida na mesa. A geração 18 de março está a prestar esse apoio a essas pessoas, mas não será um apoio que vai garantir, se calhar, a locomoção, ou não é um apoio que é lá grande coisa, mas um apoio significativo que dá pelo menos para aguentar durante um certo período. Mas era importante que houvesse a responsabilização desses atores. Por isso eu exorto a todos os irmãos, aproveitem as plataformas digitais que vocês têm. Nós vamos fazer a nossa parte desse lado, mas sozinho não é possível que nós possamos defender os direitos humanos de todos. Não é possível que nós possamos proteger a todos. É importante que cada um também faça a sua parte. Como defensores de direitos humanos, nós vamos puxar as outras pessoas também para defender os direitos humanos também de nós. Chamem a Procuradoria-Geral da República. A Procuradoria-Geral da República para que de forma imparcial possa responsabilizar a polícia, possa indemnizar as vítimas, a polícia, o Estado, mesmo o Estado, possa indemnizar essas pessoas que acabaram sendo baleadas pela polícia. Existem muitas evidências, existem balas reais, existem outros artefatos que foram usados ao longo dessas manifestações. Então aproveitem, chamem a esses atores a responsabilidade. Então vamos juntos, nós podemos fazer essa diferença, porque acho que já verificamos, se ficarmos à espera de um ator X de fora, o ator Y de fora, dificilmente poderemos ter alguma resolução. Mas não é que não sejam importantes. São atores importantes, sim. As próprias Nações Unidas, se vocês não sabiam, as próprias Nações Unidas, eu depois vou partilhar essa informação, as Nações Unidas ontem lançou um comunicado a falar sobre a perseguição dos ativistas e também a perseguição dos membros da oposição. E neste comunicado eles mandaram de forma antecipada ao próprio Estado a solicitarem algumas informações ou esclarecimentos, mas não foi dito absolutamente nada pelo próprio Estado. Depois vou tornar isto público e partilhar com vocês essas notas, mas não vamos ficar apenas à espera dos outros. Vamos também correr todos nós juntos de forma unida para conseguirmos ter esses resultados. Muito obrigado. Próxima live será em breve com mais atualizações sobre os assuntos aqui levantados. Até a próxima. Tchau, tchau. Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar pra casa. Quando chega a praça,